No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o capítulo Amplie a Sua Vida, do livro A Ciência de Ficar Rico. Amplie a sua vida. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva, consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural inerente de todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da própria vida, porque a vida no simples ato de viver deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e no ato de viver produz outras 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se. Está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida, em busca de expressão, que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso, tem necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver o comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que você quer ter. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Entretanto, é essencial que o seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas pelas gratificações, pelo prazer ou pela sexualidade. A vida é o desempenho da função, e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz. Físicas, mentais e espirituais, sem excesso de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver como porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida, e não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar dos prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte. Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida, e não são melhores nem mais nobres
do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer, beber e divertir-se nos momentos adequados, para ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder desempenhar um papel mais relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o melhor de si mesmo para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si mesmo do que de qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si mesmo se ficar rico. Portanto, é certo que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo, e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo, em busca de riqueza e vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar, nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você não tem de desejar a propriedade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador e não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. A riqueza formada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e de outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico, cientificamente e com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante, nesse momento você mergulha na mente competitiva e seu poder de criar desaparece. O que é pior? Provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro no valor de milhões e milhões de dólares nas montanhas da Terra, ainda não descoberto. E saiba que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro que você precisa virá, nem que seja necessário milhares de homens. Nunca olhe para as provisões invisíveis. Olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe. E saiba que elas estão vindo em sua direção tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém pode impedi-lo de conseguir o que é seu, limitando as provisões visíveis. Aqui no caso, o escritor ele se refere a essa questão de escassez, que as pessoas passam a vida toda trabalhando, se matam de trabalhar e às vezes estão trabalhando em 2 até em 3 empregos, né, para conseguir ter mais renda, né, conseguir mais dinheiro. Claro que tem que trabalhar, mas também tem que procurar achar outras fontes de renda na vida, porque não é só por essa questão de trabalhar direto, trabalhar durante a vida toda e simplesmente tirando só para pagar as contas, né, e adquirir ali um imóvel e pronto, né, isso, e comprar um carro e deu. A vida vai muito mais além disso. Só que isso, claro, isso requer de cada um ter uma mente aberta, né? Não, assim, principalmente não ficar focando só
nessa questão de negatividade, de pensamento de escassez. Não, tem que ter pensar em abundância, em prosperidade, né, em se expandir na vida. Então, continuando aqui. Portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que se você não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trustes e monopólios, nem fique ansioso, temendo que eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Está fazendo com o que deseja seja criado a partir da substância informe e o suprimento é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Então, realmente é um trecho para ser refletido, né? E pensar aí durante vários dias, né? Nem que seja por 5, 10 minutos, tirar um tempo para refletir realmente o que o autor ele fala ali sobre o pensamento criado na substância informe. Quanto tempo esse escritor não levou, né, para até descobrir isso. A ciência para ficar rico levou em média 25 anos, né, para ser escrito. Então, assim, numa primeira leitura, é claro que as pessoas elas vão ficar confusas em entender isso ali, para entender e compreender o que foi escrito, né, e o que o escritor ele quis passar para as pessoas que leram esse livro. Mas então esse foi um vídeo curto, né? Eu tinha gravado um outro vídeo falando um pouco sobre essa questão da competição. Então, assim, eu tô regravando de novo esse vídeo, né, que provavelmente faltou algumas coisas naquele outro vídeo que eu não tinha falado. Então deixa um comentário logo abaixo nesse vídeo, caso você tenha alguma sugestão ou alguma dúvida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.